O terceiro tipo de convergência de variáveis aleatórias que a gente vai aprender é a convergência em distribuição, tá? A motivação do porquê a gente vai definir esse novo tipo de convergência é o seguinte. A nossa passagem da convergência quase certa para a convergência em probabilidade foi se afastar um pouco de ficar tão preso em olhar o que acontece tão finamente no espaço amostral. Agora, a gente está interessado em essencialmente não olhar nada do que acontece no espaço amostral, tá? Lembra que a gente, em geral, está interessado em calcular probabilidades com respeito às nossas variáveis aleatórias. Tá? Então, um objeto que traduz por completo a informação probabilística das nossas variáveis aleatórias é a função de probabilidade acumulada. Tá? E o melhor de tudo é que ela existe independente de qual seja o tipo da variável aleatória, tá? Que não é o caso da função de probabilidade ou a função densidade de probabilidade. Tá? Então parece razoável eu tentar definir algum tipo de convergência das minhas variáveis aleatórias que dependa de questões meramente probabilísticas e que eu não olhe tão finamente para o que acontece para o espaço amostral. Tá? E o objeto de escolha aqui é a função de probabilidade acumulada. A gente tem outros objetos que caracterizam variável aleatória de modo único, mas eles podem nem sempre existir, como é o caso da função geradora de momentos, ou a gente poderia definir em termos de um que sempre existe, que é a função característica. Mas como a gente não lidou tanto com ela aqui nesse curso, tá? A gente vai tratar da convergência em distribuição somente em termos da função de probabilidade acumulada. Tá? Então o objetivo é esse, enfraquecer um pouco mais ainda a nossa definição, se afastar um pouco mais do espaço amostral, ficar mais restrito ao que acontece somente no campo das probabilidades e não tanto no campo da variável aleatória em si vista como função do espaço amostral no conjunto de números reais. A motivação para essa definição pode ser vista através de um desenho, essencialmente. Tá? Você tem aqui a sua função de probabilidade acumulada da sua variável aleatória limite, que eu chamei aqui de x. Tá? E eu vou dizer que a minha sequência de variáveis aleatórias converge para x se acontece o seguinte: se eu olhar as minhas funções de probabilidade acumulada individuais, elas têm que se aproximar cada vez mais da minha função de probabilidade acumulada de x. Como é que a gente formula isso rigorosamente? Tá? Por motivos técnicos, eu vou omitir pontos de descontinuidade da minha função de probabilidade acumulada da variável aleatória x, e eu vou dizer o seguinte: se eu olhar a função de probabilidade acumulada de xn no valor x, isso converge para a função de probabilidade acumulada de x nesse valor. Tá? Para todo x em R, onde fx seja contínuo. Ou seja, se você pegar um valorzinho aqui, onde a função de probabilidade acumulada de x é contínua, você tem f1 de x, f2 de x, f3 de x, etc., até que isso converge de fato para o valor verdadeiro. Tá bom? Então, em vez de você olhar a convergência pontual da variável aleatória x, você olha para a convergência pontual de um objeto que descreve por completo suas probabilidades, que é a função de probabilidade acumulada. Tá? Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai ver uma hierarquia dos tipos de convergência. Então, por enquanto, vamos ilustrar com um breve exemplo, né, essa questão aqui. Primeiro exemplo, você tem a sequência de variáveis aleatórias, cujas funções de probabilidade acumulada, faltou um acumulada ali no vídeo, acabei de ver, são dadas pelo seguinte: é zero se x é menor ou igual do que zero, e é 1 menos 1 menos 1 sobre n elevado a nx se x é maior do que zero. Tá? E eu quero mostrar que essa sequência de variáveis aleatórias xn converge em distribuição para x, onde x tem distribuição exponencial de parâmetro 1. Tá? Bom, se você fizer um desenho dessas funções de probabilidade acumulada envolvidas, tá? Aqui está a função de probabilidade acumulada de x, da exponencial. Se você fizer da variável aleatória x1, né, ela vai ser zero e você vai ter alguma coisa assim. A segunda vai ser alguma coisa assada. A terceira, assim, e assim sucessivamente, até que elas vão se aproximar cada vez mais, de fato, aqui da sua função de probabilidade acumulada limite, verdinha. Vamos fazer a conta rigorosamente, então. Nota, primeiro de tudo, que a função de probabilidade acumulada da exponencial é contínua para todo número real x. Tá? Então, se você tiver x uma quantidade negativa, tá? Fn de x é zero,
que já coincide com a acumulada da exponencial, que vai dar zero também, né? Essas duas variáveis aleatórias são positivas. Se você tiver agora x uma quantidade positiva, x maior que zero, você tem o seguinte. Fn de x eu defini como 1 menos 1 sobre n elevado a nx. Aí, vamos utilizar um resultadinho de cálculo que diz pra gente que e elevado a menos 1, deixa eu escrever aqui embaixo para ficar mais organizado, e elevado a menos 1 é igual ao limite, quando n vai para infinito, de 1 menos 1 sobre n elevado a n. Tá? Então, olha só. Eu vou escrever isso aqui como se fosse 1 menos 1 sobre n elevado a n elevado a x. E quando eu fizer n ir para infinito, isso vai convergir para 1 menos, o que está aqui dentro converge para e a menos 1, e elevado a x converge para e elevado a menos x, que é exatamente igual à função de probabilidade acumulada de uma exponencial de parâmetro 1 calculada no valor x. Tá? Ou seja, aferir convergência em distribuição é mais simples ainda do que aferir convergência em probabilidade. Porque a convergência em probabilidade você ainda tem que usar uma desigualdade de Chebyshev para ver o que acontece com alguma probabilidade. Aqui, essencialmente, se resume a você olhar a convergência de sequências numéricas que vêm das suas funções de probabilidade acumulada. Tá? É bastante simples isso daí. O segundo ponto, tá? É um ponto que é um exemplo que a gente já viu quando a gente falou de convergência em probabilidade, quando a gente tem xn com distribuição uniforme no intervalo 0 a 1 sobre n, e eu quero mostrar que xn converge em distribuição para zero. Tá? Bom, vamos ver o que acontece. Eu vou resolver isso daqui com vocês através de um desenho que ilustra tudo o que está acontecendo. Tá? Em verdinho, eu vou colocar a função de probabilidade acumulada da variável aleatória zero. Tá? Ou seja, ela faz isso, e aqui ela tem um salto e torna-se 1 eternamente. Tá? Vamos ver quem são essas funções de probabilidade acumulada. Se você tem x1, é uniforme no intervalo 0, 1. Então eu vou colocar aqui o número 1, meio, 1/3, 1/4 e assim sucessivamente. Tá? Então, a minha função de probabilidade acumulada da variável aleatória x1 é a seguinte. É 0, cresce linearmente e aqui ela passa a ser constante. Minha função de probabilidade acumulada da variável aleatória x2 é o seguinte. Ela é 0, cresce linearmente e aqui ela passa a ser constante. Da variável aleatória x3, mesma coisa. Tá? Ela vai ficando cada vez mais inclinadinha, assim, x4, tá? x5 e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, dá para entender, né, que de alguma forma ela vai ficar cada vez mais fechadinha aqui na função de probabilidade acumulada que é o limite. Tá? E como aqui em zero todas as minhas funções laranja valem zero, né, se eu pedisse convergência para todo x, ia dar ruim, né? Porque eu não ia convergir para o valor aqui de cima, eu convergi para o valor de baixo. Então é por isso que eu dou essa colher de chá nos pontos de descontinuidade. Eu só peço que a convergência aconteça nos pontos de continuidade. Tá? Ou seja, se você quisesse provar rigorosamente essa convergência, né, basta você notar o seguinte. Para qualquer ponto aqui que você observar, eventualmente 1 sobre n vai se tornar menor do que ele. Tá? E aí a sua função de probabilidade acumulada de xn vai ser 1 tanto quanto a função de probabilidade acumulada da variável aleatória zero. Tá? Tente tornar isso rigoroso, é super simples, é o mesmo espírito do que a gente fez no exemplo anterior, e eu quis deixar assim um pouco mais no ar para que vocês treinem transformar isso em um argumento rigoroso. O terceiro exemplo está ligado com algo que a gente ainda vai ver no nosso curso, que é o teorema central do limite. Tá? Você tem variáveis aleatórias independentes, e aqui eu vou assumir que elas são identicamente distribuídas, tá? Com média μ e variância sigma ao quadrado, e eu vou chamar de x barra a sua média amostral. Repare que eu não peço que elas sejam do mesmo tipo, discretas, contínuas, pode ser qualquer coisa. Então, se eu fizer média amostral subtraído da média, dividir pelo desvio padrão e multiplicar por raiz de n, isso converge em distribuição por uma variável aleatória x que tem distribuição normal padrão. Tá? Ou seja, agora a gente consegue entender o que esse resultado significa. Tá? Se você calcular a função de probabilidade acumulada de cada uma dessas variáveis aleatórias, você pode provar
que essa função de probabilidade acumulada se aproxima da função de probabilidade acumulada de uma distribuição normal, tá? Independente de qual seja a natureza das suas variáveis aleatórias x que estão aqui dentro. A única hipótese nesse caso é que a gente tem elas independentes, identicamente distribuídas, com média μ e variância sigma ao quadrado finita e positiva. Tá? É um resultado bastante surpreendente de extrema importância em teoria de probabilidade. A gente também vai dedicar uma aula especialmente só a ele.